Então vamos começar aqui pelo serrote. Esse aqui é um serrote comum, né? E eu não gosto muito dessa ferramenta porque é o seguinte, ele tem o dente muito largo, né? Os dentes muito grosseiros, então o corte dele não é um corte limpo, não é um corte bem acabado. E você tem que lixar muito para fazer sua madeira ficar lisinha, bem acabada, bonitinha. Então ele não te dá precisão. Imagina que o corte que você faz, marcou com precisão, você tem que lixar 1 ou 2 milímetros para ele ficar acabado. Então não acho legal. Isso aqui é só para situações onde você tem uma madeira muito larga, que você não consegue cortar em máquina, madeira muito dura, e você vem e faz um corte grosseiro só para dividir a madeira e não para você fazer um projeto, beleza? Então vamos deixar o serrote aqui do lado e partir para um próximo. Eu vou aqui já no serrote de costa, que é esse aqui, ó. Ele é similar ao serrote comum, com algumas diferenças. Ele tem uma pega um pouco mais inclinada aqui em relação ao corpo, e o serrote de costa ele tem essa barra daqui, ó, na frente, o que faz com que a lâmina dele se torne uma lâmina mais rígida, né? Ele fica mais reto, então ele favorece mais cortes retos, né? Para você acertar mais na precisão do corte. Com um detalhe que é o seguinte, esse serrote ele não funciona inclinado assim, ó. Ele não funciona como outros serrotes e outras serras dessa forma. Ele tem o corte sempre reto. Ele vai sempre cortar reto, beleza? Mas ele tem esse limitador. Quando a madeira chega aqui nessa proteção aqui, né, da lâmina, você vai ter que parar, porque você está cortando com a espessura do serrote e essa espessura que é mais larga ele não vai entrar. Mas ele tem essa limitação, mas mesmo assim ele é um serrotinho legal, que eu não vou botar na nossa lista nesse momento, porque eu não acho ele essencial, eu uso muito pouco, apesar dele ter um corte um pouquinho melhor do que o serrote comum, tá? Os dentes dele eu acho que são um pouquinho diferentes, todos os modelos que eu vi até hoje, os dentes são um pouquinho menores, então eles parecem ao toque mais afiados. Isso dá um corte um pouquinho mais limpo, mas não limpo o suficiente, então eu vou deixar ele também aqui de fora da nossa lista. Eu vou mostrar aqui para vocês esse outro serrotinho também, que é um serrote de costa, também tem essa mesma característica aqui, mas ele tem a pega um pouquinho diferente, uma pega reta, tá bom? Mas na nossa situação aqui, ele se encaixa na mesma que os outros serrotes, né? Ele não vai ser tão bom. E temos aqui, por último, dos serrotes, o serrote japonês. Isso aqui é uma coisa um pouquinho diferente. Se você tiver dinheiro e quiser comprar, eu indico muito. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Ao contrário dos outros, ele tem muita precisão, muita limpeza no corte, os dentes dele são extremamente afiados. Esse meu modelo aqui tem 2 tipos de dente, então ele tem o dente para madeira que é um pouco mais grosseiro, um corte rápido, e um corte mais lento que tem um pouco mais de precisão. Beleza? Vê se vocês conseguem ver aí, tá? Mas tem um detalhe que é o seguinte, esse serrote aqui tá variando aí na primeira página do Google de 150 a 350 reais, então não esse modelo, vários modelos diferentes, então eu vou deixar de fora da nossa lista porque ele tem um preço um pouquinho alto e vai depender de cada um querer investir em um dele e qual modelo vai ser, beleza? Mas é uma ferramenta maravilhosa que eu indico demais. Bom, fechando o serrote, vamos agora para os arcos serra, né, para as serras. Esse aqui é um arco serra comum, você pode botar tanto uma lâmina para madeira quanto uma lâmina para metal, então torna esse serrote muito mais versátil. E ao contrário dos serrotes, né, salvo o serrote japonês, ele te dá um corte muito limpo e a precisão vai depender de treino. No início, seu corte não vai sair tão reto, né, você vai fazer um corte um pouco inclinado, mas se você traça bem, traça em cima, na lateral da sua madeira, embaixo, tudo direitinho, você vai cortando seguindo a linha. E depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre esse cara daqui, para ensinar direitinho algumas técnicas que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Porque, como eu falei, algumas pessoas podem pensar, mas que marceneiro é esse que prefere usar um arco serra do que o serrote? Na verdade, a gente vai usar muito mais máquina para cortar. Só que desses manuais, o que eu mais uso é o arco serra. Como eu falei, o corte dele é muito mais limpo e me interessa muito mais do que os outros, né? Me interessa muito mais trabalhar com ele do que com os serrotes, beleza? Então, é isso aí. O arco serra para mim é essencial e tá na nossa lista. Você consegue comprar um arco serra aí com uns 20, 25 reais, se eu não me engano, tá? Tem um tempo que eu não compro, mas eu acho que não foge muito disso. E vamos aqui para os outros dois que são mais curiosidades. Esse mini arco serra aqui que eu acho muito legal. Eu já trabalhei com peças pequenas, eu já fiz biojoias, né? Que na verdade eram pingentes e brincos de madeira, com marchetaria de madeira. E esse cara aqui foi muito legal para mim. Ele é uma serrinha bem delicada que tem um corte limpíssimo e mesma coisa, treinando você consegue fazer um corte bem retinho com ele. É uma ferramenta leve e que se você for trabalhar com peças pequenas ou artesanato, eu acho bem legal você ter.
tá bom? Então, curiosidade aí, o mini arquinho serra. E para fechar aqui a gente tem esse outro arco, que eu não sei exatamente como se chama, mas o pessoal no meio chama que arco de serra de ourives, ou arco de ourives. Porque ele é um arquinho que a gente põe uma lâmina bem fininha aqui nele e a gente consegue fazer cortes internos na madeira. Como assim? A gente pega um quadrado de madeira imaginário aqui e a gente quer cortar por dentro sem vir com um corte de fora, né? Então a gente faz um furo, vem com esse cara aqui, posiciona a lâmina dentro, prende depois e vai fazendo corte. Ele favorece essa finura da lâmina, um corte curvo, totalmente desenhado, né? Então quando você quer fazer um desenho numa madeira, você geralmente usa esse tipo de arquinho serra aqui, beleza? Sinceramente, eu nunca usei, cara. Ele é muito delicado e eu não faço trabalhos tão delicados assim, não costumo fazer. Mas eu quis mostrar aqui, quis trazer de opção, beleza?